Pessoal, hoje nós vamos iniciar com um recorte do livro Autodescobrimento, uma busca interior, onde a Joana ela vai trazer no capítulo 6, Equilíbrio e Saúde, no recorte Transtornos Comportamentais. Ademais, em face do nível de culpa, abre-se comporta de percepção e o paciente experimenta a captação de mensagem telepática de adversário espiritual, aumentando-lhe pânico íntimo, distúrbio mental em relação ao equilíbrio, a realidade objetiva. Perde o direcionamento de conduta, o discernimento claro, a medida do racional, derrapa na alienação que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva. Então ela vai trazer que a culpa ela faz abrir comporta de percepção e o paciente passa a experimentar a captação de mensagem telepática de adversário espiritual, como na esquizofrenia, em que o indivíduo ele experimenta aquele espírito próximo, tem visão, ouve, que vai variar de cada caso, aumentando-lhe o pânico íntimo, o distúrbio mental em relação ao equilíbrio, a realidade objetiva, porque então vai disturbiar mentalmente em relação à realidade objetiva, o equilíbrio. Perde o direcionamento condutal, o claro discernimento que obnubila, a medida racional e derrapa na alienação, que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva. Então, essa percepção, esse divisamento da medida do racional, do bom senso, do senso comum, do atendimento adequado à circunstância, o indivíduo perde e derrapa na condição alienativa, se afastando do processo mantenedor da experiência evolutiva. Sem desconsiderar a causa geradora de transtorno comportamental, tradicionalmente adotada pelas ciências psíquicas, não se pode descartar de natureza espiritual, que existe no paciente por imposição do fenômeno reencarnatório, como de espírito desencarnado, que se lhe vincula através da sintonia vibratória, que decorre do processo de desvario cometido entre eles. Então, ela vai trazer tanto o aspecto das tradicionalmente adotadas ciências psíquicas na tentativa de explicar causas geradoras de transtorno comportamental, mas a imperatividade de considerarmos as de natureza espiritual, que existe no ser por imposição do fenômeno de reencarnação. Porque o fato de sermos espíritos reencarnados já nos faz trazer um areal de situações que podem traduzir-se por predisposições mórbidas, por lutas não resolvidas, por pendências morais, por débitos ativos que a gente precisa saldar, resolucionando, agindo adequadamente, com o bem, com a compreensão. E é nesse sentido que ela vai trazer que também a presença de espírito desencarnado que se vincula através de uma sintonia vibratória decorrente do processo de desvario cometido entre eles. Então, ela vai trazer esse areal que acontece, onde em qualquer manifestação alienadora, quando causa endógena ou exógena são convocadas para a sua gênese, o ser espiritual é o responsável pela problemática, encontrando-se em processo de evolução moral, porém carecendo de ajuda afetuosa e dos contributos científicos e do espiritismo para conveniente erradicação malévola, via terapia própria e da renovação interior, passo decisivo para a sua recuperação. Então, a via seria por uma terapia própria e renovação interior, passo decisivo para a sua recuperação, onde o indivíduo, em qualquer manifestação alienadora de variado porte, quando causa exógena e endógena são convocadas para a sua gênese, o responsável é o ser espiritual pela problemática, por encontrar-se em processo de evolução moral, carecendo, porém, dos contributos da ciência do espiritismo e da ajuda afetuosa para a conveniente erradicação malévola,
via a terapia própria, a renovação interior, a sua transformação moral, passo decisivo para a sua recuperação. Nesse sentido, que ela vai trazer no subsequente acerca da terapia da esperança. No livro Vida, Desafios e Soluções, nós havíamos iniciado o capítulo 4, Energias da Vida, Hábitos Mentais, Frustrações e Dependências, Sensações e Emoções, Vida Interior. Então, ela vai trazer que o ser humano vitorioso na etapa anterior pela qual passara, ao atingir o momento da razão, traz isto no refolho da fixação da aprendizagem intelectual, hábito mental. São eles que passam a dirigir a sua conduta, porque toda programação existencial começa no pensamento. Então, ela vai trazer que o humano, vitorioso em etapa anterior pela qual passara, do momento a atingir a razão, traz isto no refolho da fixação da aprendizagem espiritual, hábito mental. São esses que passam a dirigir a sua conduta, porque toda programação existencial começa no pensamento, que é onde nós temos condição de fazer o domínio da nossa mente e o prosseguimento. É de relevância alta considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pela manifestação primitiva habitual, repete-se, sem positivo resultado, o labor que mantém o ser em estágio em que se encontra, sem valor moral para alcançar novo patamar do processo de evolução. Então, ela vai trazer essa relevância alta, considerar essa questão, porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder para executar. Então, isso está nesse refolho profundo, consciencial, onde o pensamento, que é essa onda eletromagnética acima da velocidade da luz, vai ter aí esses comandos e, deixando-se conduzir pela manifestação habitual primitiva, repete-se sem resultado positivo o labor, que mantém o ser num estágio em que se encontra, sem moral valor, para alcançar novo patamar do processo de evolução. Por isso que começa em onde vou ficar no pensamento, como conduzo minha mente, aquilo que eu fomento interiormente. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Porque é no pensamento que está a diretriz da conduta do ser. Por isso, esse pensar corretamente é o grande desafio constituído daquele que almeja triunfar. Em decorrência da vivência anterior, ficaram mais profundamente marcados pensamentos de dor, de pessimismo, de angústia, em razão da sua força desequilibradora. Essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. Então, ela vai trazer que as marcas profundas de pensamentos de angústia, pessimismo e dor, em razão da sua força desequilibradora, desarmonizante, decorre de vivência pregressa. Essas evocações inconscientes que primeiro assaltam a casa psíquica do indivíduo no seu cotidiano. Vinculado ao mecanismo repetitivo da conduta sofredora, ele mantém tendência para masoquismo, cultiva sem dar-se conta hábito mental gerador de padecimento e conflito. Então, o que ela vai trazer é que existe uma vinculação ao mecanismo repetitivo da conduta sofredora. É por isso que se o indivíduo ele já traz um pregresso sofrido, ele precisa ter cuidado porque existe uma tendência de reproduzir esse padrão. É nesse sentido que mantém tendência para masoquismo, cultiva sem se dar conta hábito mental que gera padecimento, conflito. Então, o indivíduo, mesmo tentando fazer sustar o sofrimento, interromper esse estado de coisa, ele pode fazer um prolongamento desse padecer indefinidamente, porque ele já traz aí essa vinculação a essas repetições sofredoras. Constrói uma ideia, sofre ela, de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforça para que a sua tentativa de mudança
se coroe de resultado positivo. Então, ela vai trazer da construção da ideia, sofrimento por ela, de que tudo sempre lhe sairá mal. Ele não se esforça para que a sua tentativa, o seu cometimento de mudança se coroe de resultado positivo. E aí falta uma confiança em si mesmo, uma fé em Deus, uma predisposição para poder persistir, um adequado uso da vontade para fomentar e gerar energia de avanço, que inclusive faz modulação circuitária imunológica, de neurotransmissor, propensando ser a vitória interior. Então, o indivíduo chegado aqui, ele preserva conceito destrutivo a respeito de coisas, acontecimentos, pessoas, alimenta a fonte da radiação mental de carga pesada, quão degenerativa, que lhe impossibilita direcionamento correto, franco, saudável, que recarrega de energia realizadora, centro da vontade, então, viciada. Então, ela vai trazer que o indivíduo acaba preservando o conceito destrutivo, seja a respeito de um acontecimento, de coisa, de pessoa, e já não consegue ver o lado positivo, porque preserva o conceito destrutivo. E aqui entra a tendência à fofoca, blasfêmia, calúnia, difamação, porque o indivíduo, por estar preservando areais destrutivos, ele não consegue olhar para as questões benéficas, positivas. E é nesse sentido que ele tira o olhar das auxiliações e passa a alimentar uma fonte de radiação mental, de carga pesada, com degenerativa, que disrupta sua circuitaria, lhe impossibilita direcionar corretamente, saudavelmente, francamente, que recarrega de energia realizadora os centros da vontade, então, viciados. Então, do momento que o indivíduo ele faz essa preservação negativa, ele vai alimentar a fonte de radiação mental degeneradora, pesada, que vai lhe impossibilitar esse direcionamento saudável, franco e correto. Então, do momento que o indivíduo ele conseguisse focar no elevado, ele direcionaria de maneira saudável, adequada, franca, correta. E isso recarregaria de energia realizadora o centro da vontade, então, viciada, porque a vontade já está disruptada. E para que eu consiga fazer o conserto disso, será necessário eu desviciar minha vontade. Eu conseguir tomar o domínio dela e educá-la adequadamente. Porque se a minha vontade está nessa viciação, acaba que eu não consigo fazer alimentação adequada, espiritual. Fazer o recarregamento energético que realiza, que harmonia, que conserta, que purifica. Por isso que a vontade adequadamente usada, ela é um areal básico. Porque é pela vontade que a gente gerencia os departamentos diversos do nosso ser com o fim de vista a um objetivo. Então, é a vontade saudável, adequadamente usada, que alavanca ao máximo, e isso nos faz despertar os nossos centros envolvidos na realização concreta de algo que almejamos. Então, eu posso estar no estado adoecido da minha vontade, e eu preciso, então, mudar isso para um estado saudável. Por isso que do momento que a gente opta por aquilo que é positivo, que dignifica, por um pensamento nobre, por uma conversa edificante, por uma ação benfazeja, eu estou contribuindo para desviciar minha vontade, para poder curar ela, libertar ela. Se o indivíduo se torna vítima espontânea desse pessimismo, que sustenta no campo da ideia, estabelece padrão negativo a respeito de pessoa e situação, não altera a forma de pensar nem de agir. Assim vive sob estigma de mau humor, de insinuação malsã, de falta de sorte, em que se refugia, visando evitar a necessária luta para hesitar. Então, ela vai trazer que o vitimismo espontâneo do pessimismo termina por desagregar o ser, que sustenta no campo da ideia, estabelece padrão negativo a respeito de pessoa e situação. Não altera a forma de pensar, de agir.
Assim vive sob estigma do mau humor, de uma falta de sorte, de uma insinuação malsã em que se refugia, visando evitar a luta necessária para hesitar. Então, do momento que eu me refugio nesse estado de coisa, eu estou fugindo da boa luta, eu estou evitando o enfrentamento adequado, necessário para o êxito. O clichê mental sobrepõe a toda visão de limpidez psíquica a respeito da vida das demais criaturas. O indivíduo torna a sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de ser e de pensar. Então, ela vai trazer aqui da gravidade que é isso, porque chegado aqui, clichês mentais vão se sobrepor. A visão de todo porte límpida, psiquicamente, a respeito dos outros, da vida. Porque o indivíduo alimentando esse estado, ele vai ter clichês mentais, monoideias, monopensamentos, onde se repetem nesses clichês psíquicos e que obnubila, se sobrepõe à visão de limpidez, a respeito de si, de outrem, dos acontecimentos. A sua existência se torna um caos psicológico, porque ele já não tem direção nem diretiva, por falta exclusiva deste desejo de alterar a maneira de pensar e de ser. Desde que toda a expressão do evoluir depende do pensamento, porque dele provém, fácil é pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que pareça favorável. Então, ela vai trazer que toda expressão, desde que dependa do pensamento, enquanto o nosso processo evolutivo, porque dele provém, do pensamento mesmo, fácil é pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que pareça favorável. Se eu realmente quiser, eu consigo fazer essa manobra fina, espiritual. E Jesus disse que quem quisesse mesmo, lograria. Por isso que ele vai trazer da porta estreita, porque ele diz que muitos quiseram fazer isso, mas não puderam, pelo fato de não terem transformado seu chamado num autoescolhimento. Aquele que realmente talha a sua vontade nessa direção, consegue dominar seu pensamento e fazer essa travessia difícil, essa subida. É nesse sentido que, como a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual é o ideal daquele outro pernicioso, basta que faça uma avaliação do que lhe constitua bengala para sustentar o já experimentado e perturbador, passando a tentame novo, de construção diferente. Então, se o indivíduo diz que não sabe discernir o pernicioso do ideal que seja benéfico, bastará que ele faça uma avaliação do que constitua bengala para sustentar o já experimentado, perturbador, perturbante, passando aquele outro de um tentame novo de construção diferente. A acomodação, a princípio, leva o ser a repetir-se, a não acreditar no êxito da experiência e informação. Nesse caso, cabe insistir, perseverar, suar, abrir novo espaço no campo psíquico viciado, plantando semente nova de esperança, otimismo, a fim de sair do estado doentio. É imprescindível, logo depois, começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo padrão novo de compreensão, assim libertando desconstrução pessimista negativa. Ela vai trazer que, de início, a acomodação status quo leva o ser a repetir-se, e ele não acredita no êxito da experiência de formação. Ele precisará insistir e perseverar, porque começar é fácil, continuar é difícil, concluir é pelo sacrifício. Então, o indivíduo, ao se afeitar ao sacrifício espontâneo, ele logra fazer essa travessia. É nesse sentido que, à medida que a gente vai fazendo essas aberturas brechosas, abrindo espaço novo no campo mental viciado, a gente vai plantando semente nova, de esperança, otimismo, e vamos conseguindo sair do estado doentio. Logo depois, imprescindível é começar a valorizar tudo quanto se encontra à nossa volta, estabelecendo padrão novo de compreensão, assim nos libertando de construção negativa, pessimista, sombria.
É nesse sentido que o novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente até se tornar parte integrante do comportamento do ser. Pensar mal ou bem é questão de hábito. Toda vez que ocorre um pensamento servil, perverso, doentio, injusto, malicioso, de imediato substituí-lo por um digno, amoroso, saudável, confiante, justo, sustentando com a onda irradiativa do desejo de que assim seja realizado. O que se pensa torna-se realidade como natural é. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro pensar, para depois atuar, a fim de que não venha a agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. Então precisa ter essa observação, vigilância, para fazer esse areal, porque primeiro pensamos, depois atuamos. Porque se a gente age antes, poderemos nos arrepender quando passaremos a reflexionar. Porque do momento que a gente tem uma atitude errada, aquilo volta refletivamente, em reflexão para nós. E poderemos nos arrepender. E é curioso porque essa questão da nossa conduta, de avaliarmos o que estamos pensando e tentarmos fazer uma abordagem com essa situação, isso diz de um domínio, de uma condição que nós não podemos parar. Desde que nós entramos evolutivamente no pensamento contínuo, que nós não conseguimos parar de pensar. Por ser um movimento que acontece em contínuo, e que, mesmo que nós desejássemos, nós não poderíamos interromper. O que é possível de ser feito é direcionar o que pensamos, controlar isso. Por isso que, quando a gente percebe a importância do pensamento, da fala, da ação nesse processo, caminharem de mãos dadas, a gente percebe que precisamos pensar fortalecendo e consolidando avanço, acerto, e não pensar instalando, consolidando queda e erro. Que precisamos falar fortalecendo, consolidando acerto, avanço, e não falar instalando, consolidando erro e queda. A mesma coisa para a ação. A gente percebe que a nossa ação precisa ser no sentido de nutrir, consolidar, veredictear o avanço, o que é correto. E não fazer um reforço, uma consolidação, uma instalação do que é errado, da falha, da queda. É nesse sentido que a gente vai percebendo que somente uma consciência serena sustenta o dever. Por isso que à medida que a gente tem essa serenidade consciencial, a gente vai conseguindo sustentar o que precisamos fazer, o que deve ser realizado, mesmo que não me agrade no primeiro momento. E também a gente vai conseguindo perceber aquilo que, embora devamos realizar, não convém. Então, realmente são manobras finas, de uma experiência calcada numa repetição heróica, que vai substituindo a falta de bom senso, a precipitação, o excesso, pela dosagem consciencial, pela medida de percepção crística, pelo senso comum, pela sábia lentidão, pela prudente reserva, pela moderação. É nesse sentido que a benfeitora vai trazer que a construção mental superior, que produz hábito saudável, renova e cresce no ser, originada do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procede toda força da edificação e total realização. Então, ela vai trazer que existe essa superior construção mental a produzir o hábito saudável, que nos renova e cresce em nós, originada do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procede toda a força da edificação, da total realização.
E acaba que nós não podemos esperar que isso venha de fora. Porque essas construções, elas são sutis e elas são decisivas para o nosso avanço. Quando a gente percebe que existem padrões que tentam se repetir dentro de nós, numa dada questão, compete a mim mudar o curso disso. É por esse motivo que quando o indivíduo ele vai logrando sair desse ioiô, ele consegue estar bem sem conflito. Ele paira acima do transtorno, da confusão, da discussão, porque ele consegue realmente se destacar dessa sombra pululosa que acontece na Terra, e ele eleva. Chegado nesse patamar, o indivíduo já não depende que o mundo esteja em paz para ele estar pacificado, porque ele faz isso dentro de si próprio. Mesmo que a telha comece a desabar em cima da minha cabeça, eu conseguirei uma harmonização, uma tranquilidade, uma pacificação interior, que é trabalho meu comigo. Por outro lado, mesmo que o mundo esteja em paz, se eu não resolver essa situação dentro de mim, eu vivo uma guerra com o meu pensamento, com o meu sentimento, com a minha consciência pesada, com os meus erros, com os meus enganos. Por isso que é um movimento interior. Porque o indivíduo ele vai fazendo esse fio de Ariadne e vai conseguindo construir a ruela por onde passará. É nesse sentido que ela vai trazer em frustração e independência que o indivíduo sempre está no momento presente, que é o seu instante decisório. Por isso mesmo o passado não pode servir de parâmetro, senão para aprender, como não repetir erro, pois que é irrecuperável, no entanto, reparável. Não existe nada que possa ser recuperado na área moral comprometida. No entanto, desde que haja interesse real, poderá ser corrigido. Assim, é negativo manter saudade do já ocorrido, sentir-se frustrado pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não acontecera, ou arrependido em profundidade pelo insucesso de que fora objeto. Então, é um momento presente o mais importante para nós, a nossa existência atual, esse instante que vivemos, para o nosso espírito imortal. O passado não pode servir de parâmetro para nós, senão para esse aprendizado de como não repetir o erro, pois ele é irrecuperável, mas reparável. Pela expiação a gente arrepende, resgata e cura, e conseguimos uma reparação do que aconteceu. Não poderemos recuperar na área moral comprometida, mas se houver interesse real, poderemos corrigir isso. Assim, é negativo manter saudade de algo que já ocorrera, sentir frustração pelo que gostaria que houvesse sucedido, mas não aconteceu, ou um profundo arrependimento pelo insucesso de que for objeto. Porque se o indivíduo ele faz isso, é parar no insucesso, na queda. E do momento que eu fico lamentando isso, eu não me predisponho a realmente fazer a reparação. A gente só tem energia para reparar adequadamente se eu acolho, perdoo e aceito o que aconteceu. Tais sentimentos não podem modificar a consequência desencadeada no pretérito. No entanto, pode ser reformulada a base de ação que se repetirá em forma nova, assim modificando o resultado por vindouro. Então, o sentimento não poderá modificar a consequência desencadeada no pretérito. No entanto, pode ser reformulada a base da ação, que se repetirá em nova forma. Assim modifica o resultado por vindouro. Eis porque se deve perdoar a todos e a tudo, igualmente proporcionando perdão a si próprio, recompondo-se emocionalmente, recomeçando a tarefa onde ela se desencaminhara. Então, esse perdão a todos, a tudo, e também o auto-perdão, o indivíduo se recompõe emocionalmente,
e recomeçará a tarefa onde ela se desencaminhara. Até porque é uma subida. Nós estamos nessa atual encarnação, tentando recomeçar a tarefa onde ela desencaminhou. Precisaremos ter outras existências para poder terminar de consertar nossos erros. É por isso que paciência, perseverança precisa fazer parte da nossa dieta moral. Porque nós estamos nesse momento na Terra e precisaremos ainda de novos tentames morais, de encarnações por vindouras. E é nesse sentido que, do momento que eu consigo fazer essas urdições da mansuetude, da paciência, da persistência no bem, eu preciso internalizar isso para poder dar conta da caminhada, porque ela é longa. Se eu sou impaciente, se eu quero para ontem os resultados, se eu não aceito e me revolto porque eu estou encarnada, precisando me esforçar tanto para poder acertar dessa vez, eu já vou me frustrar aqui mesmo. Porque a caminhada, ela é árdua, ela é longa, ela exige heroísmo. Do momento que o indivíduo está sendo bem sucedido, um insignificante descuido, ele pode cair de novo e no mesmo ponto. Do momento que alguém que está em erro e acorda para a sua situação, ele tem séculos para poder tentar resolver aquilo. Então, variando de acordo com aquilo que a pessoa realizou e aquilo que ela vai precisar viver para consertar, a paciência ela precisa estar no prato nosso do dia a dia. Essa pitada, que na verdade vai significar essa disposição de fazer esse caminho. Porque Emmanuel fala para nós para que a gente prefira a maior das provações a cair na estrada larga da tentação que insistentemente nos ataca no nosso ponto vulnerável. Estar na Terra é ser tentado. Isso é o nosso estágio evolutivo. Então, dá para perceber claramente que se eu não tiver paciência, eu não dou conta dessa proposta que a Joana nos traz. Jesus, ele já houvera nos mostrado que a caminhada ela é difícil e que se eu não consigo negar a mim mesma, me renunciar para seguir ele, não adianta nem eu começar. Então, Jesus ele mostra para nós que estar apto para o caminho com ele é urdir interiormente sentimentos nobres que eu esteja disposta a repetir o tempo todo, à custa do preço que for. Porque se nós fôssemos espíritos resolvidos evolutivamente, nós estaríamos num orbe puro, onde não existe obsessão, não existe provocação, não há exemplo ruim, não há tentação. Estarmos num purgatório como é a Terra é devido à nossa condição moral. É por esse motivo que se eu estou me revoltando contra essa situação, eu estou me voltando contra mim mesma. Então Jesus falou para nós que a gente precisa dar conta de renunciar a nós mesmos. A gente tem que dar conta de observar adequadamente, de ser perspicaz, porque não basta boa intenção. Eu posso estar sendo movida por um desejo sincero, por uma vontade estoica, por uma disposição importante, mas se eu não tenho perspicácia, se eu não crio dentro de mim as disposições de clareza, de abnegação, de disposição para o que preciso viver, eu não consigo seguir após Jesus. É por esse motivo que a Joana vai trazer que o homem psicológico saudável não vive de recordação. Ele também não se atormentará com aspiração.
Ele porta um presente enriquecedor e o seu movimento atual é sempre voltado para ações que promovam. Confia naturalmente no futuro, de forma natural, racional, despido de ansiedade, sem inquietação, e vive integralmente cada instante do seu hoje. Por esse motivo que essa saúde psicológica se traduz de uma tranquilidade, onde eu não viverei nem de recordação, nem me atormentarei com aspiração, numa inquietação, numa sofreguidão, num excesso. Não, o indivíduo ele portará um presente enriquecedor. O seu atual movimento é voltado para a ação promovitiva. Confia naturalmente no porvir na forma natural, sem inquietação racional, despido de ansiedade, vive integralmente cada instante do seu hoje. A personalidade instável, ela se sente frustrada facilmente, em razão da falta de idealismo perseverante para se realizar. Então, essa instabilidade da personalidade faz sentimento frustrado fácil, por faltar idealismo perseverante para se realizar. Ambiciona em demasia ou a nada aspira, deixa-se arrastar por estado melancólico que cultiva, sem esforço competente para sair da situação doentia. Então, ou não aspira a nada, ou ambiciona em demasia. Deixa-se arrastar por estado melancólico que cultiva, sem esforço competente para sair da situação doentia. Inclusive porque o indivíduo nesse estado, ele acaba que fica insatisfeito. Então, mesmo ele encontra o propósito de vida, ele está em contato com os benfeitores, mas por essa ambição em demasia, ele acaba se perdendo. Então, é um estado anterior desfavorável, de instabilidade, onde o indivíduo ele não logra esse autotrabalho de estabilidade mínima, de estar em paz com o bem que está realizando, com alinhamento com a proposta da sua finalidade existencial. É por isso que a situação de autopacificamento é um trabalho do ser. E é nesse sentido que é esse ser mesmo que precisa interromper o arrastamento para o estado melancólico que ele esteja cultivando, usando o esforço competente para sair da situação enferma. Fatores inúmeros contribuem para a frustração pessoal, entre outros conflitos da libido não realizada, geradora de medo injustificável, de melancólica carregadas de sombras. Convívio familiar insatisfatório, no qual a imagem do pai mal-humorado e reclamador produz ansiedade, desejo de fugir da realidade inquietante. Dificuldade de autorrealizar, por decorrência da falta de iniciativa ou por pequenos insucessos. E esses insucessos poderiam ser transformados em êxito, se tivesse havido perseverança, inveja pelo triunfo de outrem, só é logrado a grande esforço que o paciente se recusa a usar. Então, ela vai trazer desses fatores inúmeros, contributivos para a frustração pessoal, e é por esse motivo que se o indivíduo ele não se resolve nessas questões, ele fica esmagado. E aí ele não consegue dar um passo. Então, ela vai trazer tanta questão do conflito da libido não realizada, geradora de injustificável medo ou melancolia carregada de sombra, convívio familiar insatisfatório, onde há imagem de pais reclamadores, mal-humorados, produzindo ansiedades, desejos de fuga da realidade inquietante. Ela vai trazer dessa dificuldade de se autorrealizar, decorrente da falta de iniciativa ou por insucessos pequenos, que poderia ser transformado em êxito, se houvesse havido perseverança. A inveja pelo triunfo de outros só é logrado a esforço grande que o paciente se recusa a usar. É nesse sentido que todo um século de frustração leva o indivíduo à dependência emocional, cria tabu,
busca amuleto para a sorte madrasta, tenta o sobrenatural, procura solução mágica para o que poderá tornar-se um desafio ao alcance da vitória, na luta encetada. Então ela vai trazer esse séquito de frustração, vai levar o indivíduo a essa dependência emocional, vai buscar amuleto para a sorte madrasta nessa criação de tabu, onde tenta o sobrenatural, buscando solução mágica para o que poderá tornar-se desafio ao alcance da vitória, na luta encetada. Essa dependência se transfere de crença supersticiosa para as pessoas que as devam carregar psicológica, física e economicamente, solucionando seu problema, resolvendo essa dificuldade que se renova por falta de decisão, reflexão para agir corretamente. Por não encontrar aqueles que estejam dispostos a suportar tão pesada carga, mais aumenta a sua frustração, que adquire estágio mórbido, levando a transtorno psicótico, maníaco, depressivo. Então, ela vai trazer que a dependência ela se transferirá da crença supersticiosa para alguém, que o indivíduo com crendice supersticiosa acredita que deve carregar física, economicamente e psicologicamente, solucionando seu problema, resolvendo sua dificuldade, que vai se renovar por falta de decisão, reflexão para agir corretamente. É por isso que essas superstições, essas crendices são perigosas, porque o indivíduo acaba transferindo isso para alguém, achando que esse outro precisa resolver para mim, carregar esse fardo. Isso é impossível. Por não encontrar quem esteja disposto a suportar tão pesada carga, sua frustração mais aumenta. Adquire o estágio conotativo mórbido, leva o ser a transtorno psicótico, maníaco, depressivo. Quando a pessoa considerar que se encontra na Terra no momento, no lugar e com as certas pessoas, aqueles que lhe são necessários para o próprio desenvolvimento, despertará da dependência infante, da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental via renovação mental e motivação atraente para tornar sua existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. Então ela vai trazer que essa mudança de óptica, quando o indivíduo considera estar na Terra, no lugar, no momento e com as pessoas certas, aquelas que para ele são necessárias para o próprio desenvolvimento, despertará dessa dependência infante, dessa debilitadora frustração e recuperará a saúde comportamental, viu uma renovação mental e das atraentes motivações para tornar sua existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. Porque o indivíduo deixa de apenas suportar existir e consegue uma felicidade. O indivíduo deve aspirar ao máximo, que mesmo não logrado, significa ali otimista visão do porvir, que o aguarda, permitindo-se então que seja possível conseguir, sem produzir mecanismos frustrantes ou dependência daqueles que o lograram. Então, essa aspiração ao máximo, mesmo não logrado, é visão otimista do porvir, que nos aguarda, onde o ser se permite o que seja possível conseguir, sem produção de mecanismo frustrante ou dependência daqueles que o lograram. Como o pensamento é fonte geradora da aspiração, anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa elevação moral e agradecimento. Não se perturbar, todavia, quando isso não ocorra. Demonstra maturidade e equilíbrio que todos deveremos manter. Então, o pensamento é uma fonte que gera aspiração. Então, ao anelar pelo melhor, trabalhar por adquiri-lo, representa engrandecimento e elevação moral. Todavia, não se perturbará quando isso não ocorra, demonstrando maturidade, harmonia, equilíbrio, para ver a situação tal qual ela se apresenta, para esse autoconhecimento, esse autoencontro, auto-perdão, que todos devem manter. No subsequente, ela vai falar um pouco de sensações e emoções. A criatura humana é feixe de sensação, resultado natural do período primário evolutivo, em trânsito para a realidade emotiva. Larga experiência vivida na faixa priméria do pré-egresso deixou impressão profunda, que se torna prevalecente exigência no comportamento pessoal,
social e, principalmente, psicológico. Impulso, reação faz parte desse processo, que estabelece paradigma da conduta quando fora do crivo racional. Então, tanto reação quanto impulso faz parte desse processo, é estabelecer esse paradigma de conduta quando fora desse crivo da razão. Nesse estágio da vida, nutre-se emocionalmente sensação objetiva, de contato com o mundo e sua manifestação, comprazendo-se no jogo medido do querer ter. Então, é um jogo cuja jogatina desmedida desse querer ter longe da aspiração de ser. Adormecida para a percepção mais sutil da existência, acumula coisa. Compraz com elas até a saturação. Quando se transfere para possuir pessoas que não são fáceis de se deixar pertencer, produzindo choque emocional que desarticula a planificação interior do ambicioso. Sente frustração do desejo não transformado em prazer, amargura-se, rebela-se, foge não poucas vezes para a libação alcoólica, tabagismo, droga aditiva. Então, ela vai trazer que esse adormecimento para a percepção mais sutil da existência, o indivíduo acumula coisas a qual se comprazerá até saturar. Quando se transfere para possuir alguém que não é fácil se deixar pertencer, produzindo choque emocional que desarticula a planificação interior do ambicioso. Sente frustração do desejo não transformado em prazer, amargura-se, rebela-se, foge para a libação alcoólica, droga aditiva, tabagismo. Lento é o curso de mudança da faixa grosseira do mediatismo para a sutileza da emoção dignificada. Nesse trânsito, é comum deparar-se com a fase de sensação emotiva. Quando há um descontrole no sistema nervoso, o excesso de emotividade domina-lhe a paisagem comportamental. Não acostumada à expressão da beleza, do amor, da sinceridade, facilmente se deixa comover, derrapando o desequilíbrio perturbador, no entanto, passo inicial para o clima de harmonia que o aguarda. Então, ela vai trazer da lentidão do curso de mudança dessa faixa grosseira do imediatismo para uma emoção dignificada em sutilezas. Nesse trânsito comum é se deparar com fase de sensação emotiva quando há um descontrole no sistema nervoso. O excesso de emotividade domina a paisagem comportamental. Não acostumado à expressão de sinceridade, beleza e amor, facilmente se deixa comover, derrapando o desequilíbrio perturbador, no entanto, o inicial passo para o clima de harmonia que o aguarda. O homem-sensação exigente, possuidor, não se apercebe do valor da liberdade dos outros, que pretende controlar, nem do dever para com o populacho que se lhe não submeta. Sente-se marginalizado, graças à hostilidade que mantém, em relação a todos quantos se lhe não subalterniza. Volta-se contra os estatutos vigentes, as pessoas livres, brutaliza-se e agride por meio do alcance, os demais. Então, ela vai trazer que quando o homem está nessa faixa sensação, ele exige, possui, não se apercebe do valor da liberdade de outrem, que pretende controlar, nem do dever para com a sociedade que se lhe não submeta. Sente-se marginalizado, graças à hostilidade que mantém em relação a todos quando se lhe não subalterniza, voltando-se contra o estatuto vigente, os indivíduos livres, brutaliza-se e agride, pelos meios ao alcance, os outros. Ao despertar a emoção, torna-se natural a valorização do próximo e da vida, o respeito por valor humano e geral, ao mesmo tempo que talha em favor do progresso que preza, ampliando horizontes de entendimento, realização interior. Então, essa ampliação dos horizontes de realização interior de entendimento acontece. Sensação é herança do instinto dominador. Emoção é tesouro a conquistar vias, caminhos ascensionais. Então, quando a gente fala de sensação, é uma herança do instinto dominador. A emoção é um tesouro a conquistar pelos caminhos da ascensão. Quando desperta a consciência para a necessidade de emoção, a única alternativa que resta é a luta por alcançá-la. Esse empenho torna-se fácil quando o combate se inicia, facultando o encontro com sua realidade a energia pensante, que é, e não somente grupo de célula em departamento especializado formando o corpo.
Então, o despertar consciencial para a necessidade de emoção nos traz uma única alternativa: lutar para alcançar isso. Esse empenho torna-se fácil quando o combate se inicia, facultando encontro com a sua realidade, energia pensante, que é e não somente o grupo de célula, especializado em departamento formando o corpo. No período de emoção, o indivíduo não está isento de sensação, que lhe permanece oferecendo prazer, alegria e advertência, só que sob controle, em equilíbrio, orientada, produtiva. Então, isso aqui que ela traz é crucial, porque, inclusive, a gente tem na psicologia uma estatuição da intuição, pensamento, sentimento e sensação. Os indivíduos que são mais intuitivos, aqueles que são mais pensamentais, aqueles que são mais sentimentais e aqueles que são mais sensacionais. Então, existem combinações que a ciência psíquica traz de que alguém pode ter uma intuição superior, mas uma sensação inferior. Então, mostra aquilo no ser que é desenvolvido, como uma intuição, e, ao mesmo tempo, a área que ele tem que ter cuidado, que é com a sua sensação. Então, isso vai variar, porque você tem aquele aspecto entre intuição, pensamento, sentimento e sensação, que é superior no indivíduo, que é mais trabalhado, mesmo que não elevado, mas que é algo que está mais patente nele, e aquela questão que está mais inferiorizada. Da mesma forma, intuição, pensamento, sentimento e sensação. Um desses quatro vai estar alto e um desses quatro vai estar baixo, no mesmo ser. E vai se combinar, variando de uma pessoa para outra. Por isso que ela vai trazer aqui que, mesmo no período de emoção, o indivíduo não está isento da sensação, que ele permanece oferecendo advertência, alegria, prazer, só que ele consegue controlar isso, é esse o diferencial. Você pode, inclusive, estar com uma sensação difícil, com uma dificuldade energética, com uma sobrecarga vibracional, mas você controla, você está equilibrado, você orienta isso para o bem e produz utilmente. Na fase da sensação, igualmente, você experimenta emoção, algo desordenado, e vez que outra propiciadora de bem-estar, o que lhe constitui estímulo para crescer e esforçar-se por consegui-las. Porque mesmo que o indivíduo esteja na fase da sensação, ele vai experimentar emoção, algo desordenado, e vez que outra propiciadora de bem-estar, o que lhe constitui estímulo para crescer e esforçar-se por consegui-la. Nas psicopatologias diferentes, a predominância da sensação e grande descontrole da emoção, que traduz transtorno da mente a refletir isso no comportamento alienado. Então, quando ela traz as psicopatologias de diferente porte, predomina a sensação e descontrole emotivo. Então, ao mesmo tempo que eu estou com aquelas sensações baixas, que estão predominando no meu quadro, eu não controlo minha emoção. Então, esse disruptivo traduz o transtorno da mente, que reflete no comportamento alienado. Por isso, ela vai trazer que nós poderemos encontrar a raiz desse estado na estrutura do lar desajustado, de pais imediatistas, incapazes de amar, ambiciosos, transmitir aos filhos a ideia de que todo aquele que possui vale, enquanto que o outro existe para servir ao primeiro. Então, ela vai trazer que essa raiz dessa situação está na estrutura de um lar desajustado, de um genitor ambicioso, incapaz de amar, imediatista, que transmitiu ao filho a ideia de que aquele que possui vale, enquanto que o outro existe para servir o primeiro. Então, só valerá quem possui, e chegado aqui, o outro existe para servir esse que possui. Então, são ideias equivocadas, sombrias. Porém, essencialmente, é o espírito em si mesmo, em fase de desenvolvimento, que se revela no corpo, experimentando mais expressão forte em detrimento da manifestação mais elevada. Então, é o espírito em si próprio, essencialmente, em fase de desenvolvimento, que se revela no corpo, experimentando mais a expressão forte em detrimento da manifestação mais elevada. Então, o que está revelando no corpo é o espírito em desenvolvimento. Por isso que ele pode experimentar mais essa forte expressão em detrimento de uma manifestação mais alta, elevada.
O bem direcionado esforço, o cultivo de ideia enobrecedora, edificante de trabalho, promove de uma para outra faixa todos quantos aspiram à libertação da fase priméria em que ainda estagia. Então, ela traz aqui tanto o esforço bem direcionado, não basta esforçar a esmo. Eu preciso direcionar meu suor, meu sangue, meu esforço. É por isso que não bastará apenas uma ação pela ação. Eu preciso ter uma perspicácia de direcionamento adequado. Eu preciso ter sabedoria, eu preciso estar enxergando, eu preciso ter lucidez. É por isso que ela traz um esforço bem direcionado. O cultivo de uma ideia enobrecedora, porque as ideias enobrecedoras nos tornam úteis para o meio em que estamos, que é o caminho que nós temos. E o trabalho edificante promoverá o ser de uma para outra faixa. Aquele que aspira à libertação da fase priméria em que ainda estagia. Agora ela vai trazer um pouco acerca da vida interior. É nesse sentido que quando a gente defende a nossa cooperação com Jesus, nós estamos defendendo nosso testemunho crístico. Onde a gente para de exigir escolha de outrem e auxiliamos no limiar da própria força. Por esse motivo que, do momento que nós damos brecha para a sombra, uma empurração a 1000 por hora funciona. Na tentativa de arrastar para um pó onde o ser seja humilhado, ridicularizado. Por isso que, quando a gente foca em ideias nobres, nós vamos nos protegendo. Porque alguém lembrar de outro pode ser lembrar da dor de um suposto abandono, por exemplo, que é quando alguém se sente abandonado, o outro apenas foi embora. Mas aquele que ficou pode ter colhido e agasalhado isso como abandono. Quando ele é capaz de perdoar outrem, ele tira a máscara. Quando ele é capaz de compreender alguém que fez algo parecido com aquele que o abandonara, ele humaniza esse abandonador na sua percepção, porque ele apenas foi embora. Perdoar é uma forma de amar. É nesse sentido que o indivíduo, ele, ao invés de trocar, por exemplo, de bar em bar, para poder tentar sair de uma situação de ridicularização, de exposição que ele esteja vivendo, ele rompe com essa viciação, do momento que ele está disposto a enfrentar a verdade e a parar de ver o outro como o que o rejeitou, o abandonou, enquanto apenas uma situação de uma atitude do outro, que é livre para fazer isso. E aí eu não levo isso para mim. Eu deixo de me sentir abandonada, eu deixo de me abandonar, eu deixo de me sentir rejeitada, eu deixo de me rejeitar. É por esse motivo que nós estamos sendo aí colocados numa situação onde o materialismo, ele bate palma para um maluco dançar, porque na verdade é uma questão do arrastamento obsessor que acontece na Terra. Como se alguém estivesse num ambiente de incentivo à bebida, tomando vários copos e outrem apostando nele. Então a gente tem essa situação materialista de competição e de influenciações nocivas, onde o indivíduo ele deseja escolher como morrer, tentando controlar a morte, que é incontrolável. O que nós podemos fazer é preparar uma boa morte com a nossa ação útil, porque a única coisa que nós vamos levar daqui é o bem que tivermos realizado. E nós deixamos de sustentar o outro de formas nocivas e passamos a fazer isso como Jesus nos legou altamente. E um aspecto da realidade que a gente vive é sobre a cobrança que existe quando pensamos na masculinidade, que pode fazer um homem tomar prejuízo para melhorar seu desempenho, onde
estão acontecendo multiplicações de usos de bombas pelos adolescentes, pelos rapazes, e leva a uma colapsação na hora de perdoar, seja uma traição, seja o próprio choro, sem a devida resposta em diversos porte. É por esse motivo que nós precisamos ter cuidado, porque o materialismo ele nos incita a isso, ele nos enfraquece, nos colapsa, nos torna incapazes de perdoar, seja uma situação de ingratidão, de traição, seja uma atitude do outro que não tenha sido conforme eu esperava. O que vai nos capacitando a esse perdão, a essa libertação e essa autocura é o espiritualismo. É por isso que, quando alguém precisa demonstrar que precisa de alguém, ou outrem precisa demonstrar que precisa de mim, é algum tipo de teia conflitiva, carente ou salvadora. Nessa situação, alguém pode interpretar a manifestação de amor do outro como compensação de autoculpa, comiseração na direção do destinatário, que passa a ver o doador de amor como uma infecção oportunista. Chegado nesse ponto, o alvo do amor pode evitar realizar o próprio dever se achar que a infecção oportunista do amor de outro interferirá, emulando a praticidade fugosa, rejeitando o que venha de outrem, por achar que estará rejeitando esse outrem. Da mesma maneira, a rejeição que venha de alguém em relação àquilo que esteja oferecendo para ele, não significa me rejeitar. É nesse sentido que as experiências de carência, de querer ser salvador, de rejeição, faz parte de uma mesma teia conflitiva, de labirinto, de desequilíbrio emotivo, em que, como a Joana ela trouxe nesse recorte para nós, que a psicopatologia traz essa predominância da sensação e um descontrole emotivo. Então, essas teias sombrias, elas são sensações predominantes e descontrole da emoção. Então, o indivíduo ele perde o domínio de si mesmo, da sua situação interior, levando à confusão de todo porte, a um caos psicológico, a um transtorno consciencial, à queda. É nesse sentido que o indivíduo se refostela numa lama, porque a mente transtornada vai se refletir no comportamento alienado. Por isso que a gente tem que vigiar, porque do momento que o agasalho abandona, eu me perco em algo, eu me escondo de alguém. E aquele que abandona o próprio testemunho, ele deverá recomeçar seu aprendizado espiritual pela lição mais rudimentar, mais básica. É por esse motivo que as teias, os caos de carências, de salvações que existem dentro de nós, que a gente tem que combater, tentando fazer a nossa emoção estar sob controle, e com isso a gente vai, pela ideia edificante, suplantando a sensação. Isso significará reharmonizar nossa mente, que refletirá num comportamento mais lúcido, menos perdido, menos tonto, onde a gente consegue um maior comando do que acontece conosco. Por esse motivo que as ideias falsas que a gente cria por causa das nossas desordens emotivas, como que fui abandonada, acaba se transformando num autoabandono. Ou eu me perco em algo, chegado aqui, ou me escondo de alguém, ou fujo do dever, porque está caminhando junto isso. E aí o indivíduo acaba abandonando o próprio testemunho, precisando recomeçar seu aprendizado espiritual pela lição mais rudimentar. Porque do momento que nós temos já uma caminhada, o mundo vai cobrar de nós uma atitude coerente com o nosso estágio. Aqui não é nem tanto a questão de outro impor isso para mim, mas é porque a minha consciência me diz que eu preciso funcionar no despertamento conquistado até aqui.
Se eu não faço isso, eu estou abandonando meu testemunho, minha coerência. E isso vai significar uma fuga do dever, uma omissão.